Oi, tudo bem? Estamos chegando com mais um Miscelânea e temos novidade por aqui. Quem me acompanha a partir de hoje é a Carol, estudante do curso de jornalismo. Carol, seja muito bem-vinda ao Miscelânea. Muito obrigada, eu estou muito feliz por estar aqui e principalmente porque vamos falar de um tema muito legal, que é o intercâmbio. Nós falaremos sobre essa modalidade de viagem que permite a troca cultural e aprendizado em diversos idiomas. Então fique com a gente que o Miscelânea está só começando. Bom, existem diferentes tipos de intercâmbio e hoje vamos entender tudo sobre esse universo com a Bruna Dompieri e o Quito Vívolo. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. E hoje vocês são profissionais da área, mas vocês começaram como intercambistas. Da onde surgiu esse interesse em buscar uma nova cultura, em conhecer novos países? Olha, eu sempre, desde criança, sempre quis ir viajar e descobrir. Foi uma coisa que eu sempre tive comigo mesmo. E aí eu comecei a perceber que seria muito importante para mim, para me desenvolver e conhecer outras culturas, outras pessoas e abrir mais ainda a minha cabeça. Então, eu sempre frequentei acampamento, desde pequeno, desde criança. E aí existia um intercâmbio entre acampamentos. Então os meus primeiros intercâmbios foram para acampamentos no exterior. E aí começou a se desenvolver um interesse por outras modalidades de intercâmbio. Aí eu fui fazer um curso no exterior, depois eu fui trabalhar. Trabalhei para a Disney Cruise Line durante um tempão e foi um intercâmbio de trabalho. E foi daí que eu tive a ideia de abrir uma agência quando eu voltei. Ou seja, mudou a minha vida de tal maneira o intercâmbio que foi o que me orientou profissionalmente, falando, eu gostaria de poder proporcionar isso para mais gente, porque eu acho que existe uma aculturação muito grande quando você tem essa experiência no exterior. E eu acho que o Brasil vem melhorando muito, com muita gente indo, aprendendo coisa, trazendo para cá, né? O intercâmbio tem essa troca de experiência que é muito legal. A gente percebe que tem essa questão da paixão, né? A pessoa que vai uma vez, você percebe que realmente um amor ali que você adquire, né? E fala pra gente o seguinte, como começar? Por onde começar uma pessoa que tem a intenção de fazer intercâmbio? acho que depende muito da idade, né? Hoje em dia, os intercâmbios começam muito cedo. Então você tem intercambista que tem intercâmbio para família, então tem às vezes pai e mãe que viajam com um filho pequenininho. Sério? 3, Dentro 4, da categoria de intercâmbio? Dentro da categoria de intercâmbio, onde os mais novos, as crianças fazem uma programação com monitores e que já vão adquirindo o idioma e os pais fazem curso e tem passeios comuns. Aí a gente vai para uma modalidade de intercâmbio infantil, que é o que mais cresce no mundo hoje em dia, porque cada vez mais as famílias querem proporcionar essa experiência para os filhos. Então aqui no Brasil a gente trabalha com criança a partir de 8 anos de idade, 9 anos de idade, viajando desacompanhada, principalmente nos períodos de férias, aí são períodos um pouco mais curtos, geralmente de 2, 3 semanas, principalmente nas férias de julho, que é verão no hemisfério norte, então Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Espanha, aí recebe esse grupo. Depois disso a gente tem os intercâmbios de idioma, que são os mais comuns no Brasil inteiro, que é o intercâmbio daquela pessoa que quer fazer 1 mês, 2, 3, para aprender um idioma. Então, esse é o grande volume que você tem, com uma frequência muito grande de adolescentes até adultos que não tiveram a oportunidade de se aprofundar no idioma, sejam universitários, sejam executivos. Tem muita empresa que tem aquisição de multinacional, e aí um executivo que está na empresa há 10 anos fala, opa, agora eu preciso fazer reunião em inglês, em espanhol, e vai para o intercâmbio. E os intercâmbios que vinculam o estudo com o trabalho. Também é uma outra modalidade muito frequente para o brasileiro, principalmente aquele brasileiro que tem a vontade de viajar para ficar um período mais longo, mas ele não tem condição de se bancar, ficar 6 meses, 1 ano fora. E aí tem alguns países que aceitam a oportunidade de você trabalhar e estudar, e com isso você ter uma complementação financeira. Tem que ter um pouco de dinheiro antes para pagar o intercâmbio, não é? Tem gente que fala, eu quero viajar de graça. Isso não é difícil. Dá, né? Não vou dizer que não existe, mas é difícil. Mas existem intercâmbios em que, se você for bem disciplinado, que a maioria das pessoas não é, mas se você for, você consegue ganhar o suficiente para bancar uma boa parte do seu investimento. Legal. E qual hoje é o maior empecilho para se fazer o intercâmbio? O que vocês observam? A questão da segurança, a questão do financeiro?
Acho que às vezes é um pouco de falta de informação das pessoas, e aí sim vem todo o medo, o receio, a confiança. A gente vive num país, né, que a gente ouve muita notícia fora, tal, então muitos pais ficam com medo. Os pais brasileiros são pais super acolhedores, né, protetores e tal, querem saber onde estão seus filhos, o que eles estão fazendo. Então, às vezes, um pouco de falta de informação, como funciona, quais são as escolas que estarão recebendo os filhos, e aí isso às vezes pode ser um empecilho, sim. Para algumas pessoas, eu acho que falta planejamento. Sim. Como você tem um investimento relativamente grande para fazer, em alguns tipos de intercâmbio, custa muito caro, então não é para mim. E a gente já teve cliente super humilde e trabalhador que procurou a gente com 1 ano e meio de antecedência e falou, olha, eu quero viajar daqui a 1 ano e meio, o que eu preciso fazer? E aí a gente consegue auxiliar com visto, com passaporte, com os preparativos para a viagem. E são pessoas que a gente acompanha aí, muda a vida, né? Sai daqui com uma experiência. A gente tem uma menina que viajou e não voltou mais, né? Acabou se encontrando lá. Encontrou é tão o homem da comum, vida. Né? A gente está com algumas fotos ali, olha, se vocês quiserem ir comentando. É um grupo de jovens no Canadá, né? A gente faz muito grupo de jovem. Aí um pessoal que viaja para fazer colegial no exterior. Legal. A gente tem também, que é o intercâmbio mais tradicional. África do Sul é um dos destinos que tem o melhor custo-benefício para intercâmbio. Aí Espanha, é um programa de adolescentes no mês de julho indo para a Espanha. Inglaterra. Aí também um programa de adolescentes no mês de julho para a Inglaterra. Com acompanhamento de monitor. Aí o que eu falei, as crianças a partir de 8 anos de idade, delícia, num jogo né? de beisebol. Que gostoso, deve ser uma super experiência. Queria convidar vocês para assistir com a gente um vídeo da Tamires, que ela está na Geórgia como au pair, e ela mandou um videozinho pra gente com um recadinho. Olá, meu nome é Tamires, eu sou estudante de intercâmbio. Eu vim do Brasil para os Estados Unidos para, em primeiro lugar, aperfeiçoar meu inglês, para que quando eu voltasse eu tivesse melhores oportunidades na minha área de trabalho. E o que eu tenho a dizer sobre essa experiência é que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi um ano onde eu pude evoluir pessoalmente, culturalmente, melhorar minha visão de mundo, política e cultural. Esse mixing de novas nacionalidades, ter o contato com outras culturas e viver isso tudo diferente do nosso meio normal, foi o que me evoluiu muito. E hoje eu me sinto extremamente preparada para o mercado de trabalho. E a minha dica para todas as pessoas que sonham em fazer um intercâmbio, mas têm medo, seja ele pela saudade da família ou por pedir conta de um emprego atual, faça com medo mesmo, você não irá se arrepender e eu tenho certeza que isso só vai agregar na sua vida. Não tenha medo, Bruna, você participou de programa de au pair também, né? Sim, e é isso aí, não tenha medo mesmo. Se você quiser só explicar rapidamente o que é o programa de au pair, que acho que nem todo mundo sabe. Né? Ele combina, né, a possibilidade de você estudar a língua e, em troca, você mora com uma família local, né? Eu fiz há muito tempo atrás, então tinha algumas regras que provavelmente eram diferentes e tal, as famílias eram um pouco diferentes, não era tão comum como é hoje em dia, mas eu tive muita sorte com a minha família, eu fui para ficar 1 ano, eles me imploraram, fica mais um tempo, fiquei mais 1 ano, fiquei 2 anos no programa e tive uma possibilidade imensa de estudar e acabei fazendo especializações lá fora, então para mim foi realmente muito importante. Não é fácil, mas enfrenta o medo e vai, porque é transformador mesmo. Legal. Dá para perceber que as pessoas não só voltam, como muitas querem renovar, né? Como foi o seu caso, como foi o caso da Tamires. Elas renovaram para ficar um pouco mais de tempo. Sim, foi mesmo. E eu resolvi ficar com a mesma família, porque a gente se conectou de uma maneira bacana, foi legal. Eu criei um vínculo muito grande com as crianças. Eu adorava já criança, já trabalhava com criança. Fui acampante do mesmo acampamento que o Quito muitos anos aqui no Brasil e depois comecei a trabalhar com eles. Então eu já tinha bastante conhecimento, né, de como fazer isso e foi muito legal. Beleza, bom, a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que daqui a pouquinho nossa conversa sobre intercâmbio continua. Até já!
voltamos falando sobre intercâmbio com o Quito e a Bruna. Quito, qual é o tempo mínimo e o máximo para se realizar o intercâmbio? A gente considera intercâmbio um curso que você realiza pelo período mínimo de 2 semanas. Não existe uma definição de período máximo de intercâmbio, uma vez que a pessoa pode, por exemplo, sair para fazer um curso de 1 ano, estender um outro curso de 1 ano e permanecer por mais 1 ano. Eu diria que se ela ficar até 3 anos, eu chamo de intercâmbio. Mais do que isso, mudou de vida, né? Então, você realmente... Como é que fica a questão do visto nesse processo todo? Você consegue renovações de visto desde que você comprove que você está ampliando o seu período estudado. Não são todos os países e todos os tipos de visto que possibilitam isso. Você vai fazer colegial no exterior, nos Estados Unidos, tem um visto que é o J1, que é o J1, que é para você poder fazer um programa subsidiado pelo governo, esse você não consegue renovar. Então o que eu estou dizendo é num espectro geral, você consegue ir por um período de 1 ano e renovar na maioria dos programas. Se não no mesmo tipo de visto, num outro tipo de visto. É por isso que estar com alguém que entende muito do que está falando faz diferença. Sim. Estar com um agente, com uma agência que tem gente que sabe o que está falando faz diferença. Às vezes, pegar alguém que, não, eu te ajudo, eu te auxilio, e que não tem certeza do que está falando, vai te botar numa roubada e aí o barato sai caro. Você falou aí do high school, parece que a procura também por esse tipo de ensino no exterior tem aumentado, né? Vocês notam esse aumento na procura? Tem aumentado sim, né? Acho que as pessoas cada vez mais cedo têm buscado ampliar suas oportunidades e focar na carreira. Mas outros programas também têm aumentado, né, Quito? Na verdade, tudo que diz respeito a menor de idade e universitário aumentou muito. Então, antes as pessoas acabavam a universidade para fazer os seus intercâmbios. Agora, as famílias elas estão buscando isso para os filhos muito novos. Então, desde um intercâmbio de férias, que dura 2 semanas, onde os meninos estão com jovens do mundo inteiro dentro de uma sala de aula. A gente tem agora em julho um programa para UCLA, por exemplo, que eles ficam dentro da Universidade da Califórnia, com jovens do mundo inteiro, 2 semanas, meio período de aula, meio período de passeios, crianças a partir de 8 anos de idade. Então isso é um super intercâmbio. O colegial, ele vem ampliando demais no sentido que as famílias começam a incentivar os filhos para fazerem universidade no exterior. A hora que a gente vê que tem muitas universidades no Brasil que começam a fazer parcerias com universidades fora e a gente começa a receber muita informação sobre estudar fora do Brasil, aí os pais falam, bom, eu acho que fazer um período do high school no exterior possibilita meu filho entender se ele quer ter essa experiência ou não. Seja na universidade, seja na pós-graduação. Né? Tem muita gente que faz uma faculdade aqui e já emenda uma pós-graduação fora. Se você faz um high school, se você faz um intercâmbio de férias quando você é adolescente, você cria coragem para isso depois. E criar coragem, ter essa força interior, não é a coisa mais fácil do mundo. Né? Quem já passou por uma imigração sabe o que dá, né? Sim, tá certo. E essa questão, como trabalhar com os jovens, a questão da saudade de casa, o amadurecimento em estar distante? Eu vou deixar a Bruna responder, porque hoje ela estava contando, ela já viajou 18 vezes acompanhando grupos. Nossa, então tem muito conhecimento. Para tudo quanto é lugar. Para muitos destinos diferentes, com grupos de tamanhos diferentes. E eu acho que a primeira barreira da saudade, ela vai ser mais complicada. O primeiro dia, o segundo, mas aí eles vão se envolvendo num universo tão diferente, né, de realizar um sonho de estar em Los Angeles, ou em Londres, em Nova York, em Vancouver, enfim, onde quer que seja, e aí aquilo vai se tornando mais fácil, ele vai entendendo que logo, a criança principalmente, né, o menor, que logo ele vai estar de volta, né, ele estará de volta no país dele, com a família dele, e aí a saudade ultrapassa porque ele vai ter muita coisa para contar. E ele vai se envolvendo, são aulas, ele percebe que tanto ele brasileiro de 10, 11 anos, quanto o russo de 10, 11 anos, está no mesmo barco. Então, indiferente que a língua seja outra,
as atitudes são muito parecidas, os sentimentos são parecidos, né? E Um aí eles apoia o vão... outro. Exatamente, um apoia o outro. Tá o russo, tá o brasileiro, tá o italiano, o europeu de qualquer lugar, de qualquer país da Europa. Enfim, é um mix muito grande mesmo de países e eles vão se apegando e a gente dá um suporte, né? A nossa agência dá realmente um suporte muito grande para os pais, que às vezes os pais têm muito mais saudade Sofrem do que... muito mais, Não, eu tenho certeza os pais absoluta, me ligam o não tempo tenho inteiro e dúvidas. falam, pelo amor de Deus, coloca o meu filho no telefone. Eu falo, mas ele não quer falar. Ele tá super bem, ele tá brincando, ele tá curtindo, ele tá aprendendo. E aí vai lá e fala, só fala pro seu pai que você tá vivo, só fala pra sua mãe que você tá tudo bem e beleza. Aí os pais vão ficando mais tranquilos. Eu acho que tem uma coisa que complementa isso, que é os jovens de hoje em dia, brasileiros principalmente, eles têm menos conquistas individuais, porque principalmente quando eles vivem em condomínios, em apartamentos, ou num esquema, sai de casa, vai para a escola, vai para a aula de inglês e volta, eles cada vez são mais protegidos pelos pais e pelas famílias. Então, se a minha geração brincava na rua, e pegava ônibus sozinho, e fazia um monte de coisa sozinho com 8, 9 anos de idade, hoje os pais deixam cada vez menos os filhos fazerem isso sozinhos. O que acontece é que com isso a criança tem menos conquistas individuais. E o que mais gera felicidade em qualquer indivíduo são conquistas. Pensar a gente adulto, quando a gente conquista um emprego ou uma promoção ou um bônus salarial ou a mulher amada, a gente fica muito feliz. São conquistas. E isso gera uma felicidade enorme. E isso porque a gente aprendeu a valorizar a conquista. E a criança que tem tudo de mão beijada, ela não tem esses extremos de felicidade que a gente cresceu tendo. Quando ele vai para uma viagem como essa, e ele se vira com dinheiro, se vira com transporte, com língua, de repente essa criança tem uma felicidade que ela nem sabe descrever por que é tão boa. Mas eles voltam e falam, pai, mãe, foi a melhor viagem da minha vida. Nossa, você não sabe, eu comi não sei o que eu nem sabia o que era. E é uma coisa incrível. E eu tô falando isso de criança, mas isso vale para jovens adultos de 18, 19 anos de idade, que às vezes não tiveram experiências de autoconfiança e autoconhecimento tão profundas. E quando vão para uma viagem para o exterior e tem que se virar sozinho, longe da família, fala, pô, eu sou capaz, eu consigo me virar sozinho, eu dou conta do recado. E isso faz com que a pessoa amadureça demais. Por isso que as empresas valorizam tanto pessoas que têm experiência no exterior. Porque alguém que segurou a barra no exterior é alguém que muitas vezes tem uma capacidade até emocional de lidar com desafios e superar obstáculos maior do que outras pessoas. Com certeza não é só a questão do idioma, né, que valoriza o currículo, certamente essa experiência também. Bruna, você já falou um pouquinho sobre o papel da agência, mas eu quero que vocês reforcem isso. Qual é o papel de uma agência em todas as etapas desse processo, desde a escolha do local até o retorno da viagem? Quais são as responsabilidades de uma agência? Esquece, eu vou deixar para o Quito. Pode falar. O primeiro papel da agência é indicar o programa certo. Nem sempre a pessoa vai para a agência solicitando o programa ideal para o perfil dela. Então, às vezes, a pessoa quer ir para um determinado destino, para um determinado programa, porque um amigo foi. Mas o papel da agência é conversar, entender o que a pessoa quer ganhar com essa experiência e, às vezes, até falar, olha, eu não te indico esse programa, o melhor programa para você é esse outro. Então, é uma coisa bem especializada, mas que, na minha opinião, faz toda a diferença. Mandar a pessoa para o lugar certo, na duração certa, com os parceiros adequados, porque o que é bom para mim pode não ser o melhor para você, e vice-versa. Depois disso, é auxiliar com toda a parte de documentos, passagem aérea, porque a gente já viu muita gente chegar no aeroporto e não embarcar porque ia para a Austrália com escala na Nova Zelândia e a agência não avisou que precisava ter visto para passar pela Nova Zelândia. Nossa. Então, isso é uma outra coisa que a agência tem que fazer, tem que se preocupar. Então, quem compra passagem pela internet ou programa pela internet, muitas vezes cai nessas roubadas. Sim. Chegar para viajar para os Estados Unidos com uma companhia sul-americana que para no Panamá e não ter vacina de febre amarela. E aí não embarca. E perde o programa, porque o programa tem data para começar e data para terminar. Nossa. Então isso é um problema realmente sério. Depois disso, eu acho que o papel da agência é preparar a pessoa para a experiência no exterior. Quanto mais bem preparada ela tiver, mais ela vai aproveitar. Sim. Então ela está tranquila com relação à chegada,
quem vai pegar no aeroporto, se alguém vai pegar, se ninguém for pegar, ensinar a pessoa, não, ninguém vai pegar, mas você vai pegar esse transporte público aqui, até ali, e ter uma placa assim. Então você instruir a pessoa e explicar para ela quais são as questões culturais e coisas importantes relacionadas principalmente aos primeiros dias, acomodação, alimentação. Depois acompanhar todo o período do programa, não acompanhar obviamente lá, quando você está com menor de idade sim, a gente tem viagens com acompanhamento, mas você de vez em quando dá uma telefonada se é um maior de idade, tá tudo bem, tá tudo legal, mandar um WhatsApp, falar com a escola que o estudante está, como é que está a frequência, como é que está a nota. E depois disso, quando volta, ver se tem alguma necessidade de apoio. A gente auxilia, por exemplo, com validação de nota, quando vai fazer colegial no exterior e quer voltar para uma escola aqui, ou quando quer validar um diploma, alguma coisa aqui no Brasil. Então, todo esse auxílio a gente também dá. É muito importante ter toda essa informação da agência antes, porque às vezes tem agências que podem estar preocupadas em vender e não tem nem expertise. Não vão dar toda essa assessoria, né? Não todo tem nem esse suporte. expertise para te Até ajudar porque com no isso. meio do caminho podem acontecer imprevistos, Sim, né? claro. E você tem que estar seguro de que vai dar tudo certo. Então tem intercâmbio para todas as idades, todos os valores, todos quanto é tipo de projeto. Prometo que eu todo vou mundo. pensar no assunto. Eu acho, Eu tá morro de na hora medo, já. mas eu vou pensar no assunto. Bom, gente, muito obrigada pela Obrigada. presença de vocês aqui. Obrigada por todas as informações. Obrigada. Muito obrigada, foi muito bom. Gente, obrigado, foi um prazer e a Prazer gente está foi sempre à nosso. disposição. É isso Legal. aí, estamos aqui para quem precisar de qualquer informação e vamos viajar, expandir aí a cultura, a cabeça, os pensamentos e buscar tudo que é bom lá de fora, trazer para cá e vice-versa. Essa Legal. troca é importante. Obrigada. Bom, o Miscelânea vai ficando por aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, acompanhe a TV Univap em todas as redes sociais e até o próximo programa. Tchau, tchau, até o próximo programa. Tchau.